Oi, pessoal, tudo bem? Vou corrigir com vocês agora a prova do Colune 2022 e vou dar minhas opiniões sobre a prova. Primeira coisa, minha opinião, tá? Essa prova estava no mesmo nível do Colune 2021. Então, gente, eu sei que muitos de vocês, às vezes a pessoa vai mal numa prova e ela fala, ai, estava difícil. Não, você tem que ser uma pessoa, reflete sobre o que você está falando. A prova estava difícil ou você estava nervoso? A prova estava difícil ou você deu mole? A prova estava difícil ou você não se preparou de forma adequada no decorrer do ano? Então, essa prova aqui, gente, ela estava muito simples. Várias questões que dava para você testar a alternativa. Quer dizer, você nem precisava fazer por meios matemáticos reais oficiais, como eu sempre digo, né? Então, assim, é uma prova que estava fácil, tá bom? Eu sinto muito, não me odeiem, não me julguem por eu falar isso, mas eu fiz todas as provas do Colune desde 2013 até o ano de 2022. Essa prova foi a mais fácil, juntamente com a de 2021 do Colune. Então, assim, se você aproveitou, meu amigo, a oportunidade que Deus lhe deu de fazer uma prova bem mais simples, coloque seus joelhos no chão e agradeça, porque na minha humilde opinião, ano que vem não vai ser assim. Porque, olha só, as escolas estão voltando. O negócio vai voltar a ser como era antes. Então, não vai ser fácil igual foi 2021 e 2022, não. Como se diz, né? Há malas que vão para Belém. Então, a pandemia ajudou, sim, em termos de nível de dificuldade aí para os alunos. Certo? Deixa eu dar um outro recado aqui, deixa eu lembrar. Segundo recado, eu estou fazendo um videobook com as provas do Colune resolvida por tema. Porque é o seguinte, eu já resolvi algumas provas aqui, resolvi todas, né? Eu vou otimizar esse material, porque é o seguinte, não adianta muito você pegar uma prova, uma questão de geometria, depois pular para uma de função do segundo grau. Enfim, eu não acho que esse seja o método de estudo mais adequado. Eu gosto de estudar, inclusive eu estudo, quando vou fazer concurso, qualquer coisa. Quando eu vou estudar para qualquer coisa, eu estudo por similaridade de questões, para, a partir de uma questão dada, eu entender o raciocínio para fazer as outras. E é isso que eu vou fazer para vocês. Um material totalmente otimizado, repaginado, novo. Eu vou regravar as questões. Enfim, de uma maneira bem especial para quem vai fazer Colune nos próximos anos. Então, se você vai fazer Colune, ou se conhece alguém que vai fazer, ou você está assistindo esse vídeo aqui no futuro, eu vou, assim que eu fizer, eu vou gravar um vídeo aqui no YouTube explicando direitinho esse rolê. Você vai clicar aqui e vai assistir, beleza? Porque aí você vai ver como é que funciona o curso. Sempre, o meu valor é sempre muito barato. Eu sempre penso nessa questão de alunos de escola pública poderem adquirir um material bom para estudar. Então, fique esperto aí, porque eu vou otimizar essa questão do Colune para você que vai fazer Colune 2023, tá? Só um recadinho aqui para os futuros alunos do Colune, ok? Tem mais alguma coisa que eu devo falar? Sim, é o seguinte, eu fiz uma revisão. Quem participou da minha revisão vai poder ser sincero ao falar. As coisas que eu falei na revisão caíram na prova. Olha só, trincas pitagóricas, eu falei que ia cair. Porcentagem caiu pra caramba. O que mais que caiu pra caramba do que eu falei, amiguinhos? Essa questãozinha aqui, ó, sistema de equação para teste de alternativa. Trincas pitagóricas. Quem fez aula particular comigo no decorrer desses últimos dias, né, viu que eu falei muito sobre isso aqui, ó, número de subconjuntos de um conjunto, caiu, tipo assim, do jeitinho que eu falei, né, amiguinhos? Falei na revisão, que eu falei assim, vou cantar uma pedra aqui para revisão sobre juros, e caiu exatamente, né? Então, assim, geometria, eu falei sobre circunferência, caiu também. Outra que eu falei, que eu cantei a pedra, que ia cair, né? Enfim, gente, aumento percentual, eu sempre falo isso muito aqui com os alunos, para tomarem cuidado com essa palavra, aumento percentual, na mesma frase, né? E, especialmente, essa aqui, ó, para quem foi na revisão mesmo, na aula de revisão que eu fiz, porque se você não sabe, eu fiz uma aulona de revisão de 2 horas, né? Foi uma aula privada e tal. Eu falei sobre aquilo, ângulos inscritos na circunferência, etc e tal, e realmente caiu. Então, quem me acompanhou aí nessas últimas semanas e levou a sério o que eu falei, como diz a música, né? Foi bem sucedido nessa prova. Espero que vocês tenham lembrado de mim aí na hora que eu falei, né, as coisas e na hora que vocês estavam fazendo a prova. Desejo boa sorte. Vou falar uma coisa para você. Se você foi mal, se você não tirou, né, nota suficiente para passar, eu acho sim que vale a pena. Total, você repetiu o primeiro ano para fazer um colégio técnico, baseado na minha experiência de vida. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui, ó. Então, se você aí tá no 9º ano, tomou pau, não primeiro, né? Porque ainda tem Coltec. Óbvio que vocês vão tentar Coltec, Cefetes, IEFs e CEDAFs, enfim, os outros colégios técnicos, né? Esse foi o primeiro dos colégios. Segundo, que mesmo que você não passe, mesmo que deu zebra, escute o que eu estou te falando. Vale a pena repetir o primeiro ano para fazer de novo. Então,
Pega firme com você mesmo, seja consciente, estude ano que vem para passar, porque, gente, só eu sei o que eu ensino, capenga de ensino médio faz para você na faculdade. Eu já contei essa história toda, mas eu estudei em universidade pública, na UFMG aqui em Belo Horizonte, e ter estudado numa escola capenga foi tipo assim, terrível para mim. Então vale a pena sim você fazer o que for. Até 2 anos eu acho que vale a pena repetir para ter um ensino médio de qualidade. Aí caso você não tenha condição, né, de estudar numa escola particular. Beleza? Então fique espertinho, vai lá e dá uma olhadinha nesse vídeo onde eu deixo a minha opinião. No mais é isso, boa sorte para vocês. Vamos esperar, porque tem ainda que corrigir as redações. Então não fique muito preso nisso, não, seja otimista, tá? Então bora lá para a correção. Questão 11. Com o advento da pandemia da Covid-19, a população brasileira começou a ser vacinada contra o vírus no mês de janeiro de 2021. Considere como apta para receber a vacina a população que tem 18 anos ou mais, né? O município no interior de Minas Gerais iniciou o processo de imunização da Covid-19 no mês de fevereiro, sabendo que a população total da cidade é 22.500 habitantes, ok? Desse total, 70% tem idade maior ou igual a 18, ou seja, 70% só que são aptos a tomar a vacina. A Secretaria Municipal de Saúde desse município divulgou o gráfico abaixo, com a quantidade de habitantes vacinados por mês com a primeira dose de imunizantes disponibilizados para o município. Sabendo que até o mês de outubro de 2021, 100% da população desse município considerada apta recebeu a primeira dose da vacina. Então aqui, ó, nós temos outubro, setembro, agosto, tal. Então, tem aqui as pessoas que tomaram a primeira dose, ok? Aí, o que acontece? Em decorrência de um problema, o número de vacinados, de vacinas, né, referentes à primeira dose aplicada no mês de julho, foi digitado como 0. Não apareceu ali o mês de julho, tá? De forma errada. É correto afirmar que o total de pessoas desse município vacinados com a primeira dose no mês de julho equivale a... Bem, mais uma questão que eu falei, né? Tipo assim, tava na cara que ia cair uma questão de porcentagem, principalmente misturado com gráfico, porque aí ele já avalia 2 coisas ao mesmo tempo. Com questões de gráfico, assim, você testa se a pessoa entende de porcentagem, regra de 3 e interpretação da informação. Então, é uma questão bem... que cai muita coisa e não é difícil, né? Então, isso aqui é o bom. Então, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa é pensar que tem 22.500. Desses, 70% são aptos. Ok? Como que eu faço 70% desse número aí? Corta um 0, que é 10%, e multiplica ele por 7. Ok? Então, multiplicando por 7 aqui, ó, 14, 17, vai 1, 14, 15. Então, poderia ter tomado a vacina, ó, deveriam, né? Os 100% dos que tomaram foi 15.750 pessoas, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar a galera que tomou. Vou começar de fevereiro, ó, porque você tem que fazer essa conta aí no cantinho, eu vou fazer na calculadora. 750 de fevereiro, mais 1.000 de março, mais 1.950, mais 2.955, mais 990... 1.780 de agosto ali, né? 24,55 mais 1.980. 13.860, beleza? Então, 13.860 tomaram a vacina. Beleza, você vai lá e faz essa continha. Então, quem tomou foi 13.860. Então, aqui, se eu fizer a subtração, eu vou ver quantas pessoas que foram referentes a julho, que não apareceu lá, né? Então, vou fazer também aqui, ó, 15.750, que eu tinha falado. Eita, peraí, 15.750. Então, vou fazer essa subtração, 15.750, 1.890, que é essa galera aí que deveria ter tomado em julho, né, no caso. Beleza? Então, vou anotar aqui 1.890. Aí, as respostas, então, estão tipo assim, né, em termos percentuais, tanto da população apta quanto da população total do município, né. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, 1.890 dividido pela população do município, que é 22.500, eu vejo qual que é esse percentual aí dentro do município total, ok? Isso é a mesma coisa de você falar que 22.500 é igual a 100% do município, esse valor 1.890 é igual a X, certo? Você pode fazer dos 2 jeitos, tá? Eu vou fazer só fazendo a fração aqui, porque eu vou dividir o de cima pelo de baixo e multiplicar por 100, né? Então, eu acho isso aí em termos percentuais. Esse número dividido por 22.500 vai dar isso, vezes 100, vai dar 8,4% do total, ok? Então, 8,4% do município, ó, lembrando que é do município, só tem essa alternativa, então é a letra A, né? Isso para você fazer o total da população apta, é só você pegar isso, a porcentagem no total de pessoas aptas, que era 15.750.
ok? Faz uma regra de 3, você vai chegar nisso aqui vezes 100, mesma coisa, tá? Então vai ficar assim, ó, 1.890 dividido por 15.750, peraí, 1.890 dividido por 15.750 vezes 100, 12%, né? Então, letra A ali, corretíssima, uma questão simples, como eu falei, mas bem completa, né? Que ele olhou essas 3 coisas, regra de 3, porcentagem, razão e proporção, e também tratamento da informação e interpretação de texto e de gráfico. Considere 3 números naturais A, B, C, sendo B diferente de zero. Ao efetuar a divisão de A por B, encontra-se o quociente C e resto 2. Sabendo que a razão A por B é dada pela dízima periódica 4,18, essa barra em cima significa que esse número vai repetir eternamente. Eu falei sobre isso na minha revisão. Quem foi vai lembrar, certo? É correto afirmar que o valor de AC mais B é igual a quanto? Quando ele fala assim, ó, divisão de A por B, a gente encontra o quociente C e o resto 2. Vamos raciocinar aqui em cima de um número qualquer conhecido. Por exemplo, 22 dividido por 4. Só um exemplo aqui para a gente entender. Se eu dividir esse número por esse, a resposta vai dar 5, multiplica aqui, vai dar 20 e vai sobrar resto 2. Então, como eu voltaria nesse produto, né? Como eu equacionaria isso daqui? Eu faria o quociente vezes o divisor, certo? Então, ficaria 5 vezes 4 e somaria o resto 2. Então, aqui quando ele fala que ele divide A por B, encontra o quociente C e o resto 2, é como se fosse assim, ó. Esse número é o A, esse número é o B, esse número é o C e esse número é o resto. Ou seja, aqui eu faria, olha só, C vezes B, certo? Ó, C vezes B, mais o resto, que é 2, e isso seria igual ao valor A, certo? Porque, olha, 5 vezes 4 aqui dá 20, mais 2, 22, que seria o valor A, certo? Então, aqui, só substituindo para a gente entender qual que é o equacionamento, ok? Agora, quando eu falo assim, ó, A sobre B é uma dízima, a razão aqui é dada por essa dízima, então, se eu divido A por B, é igual a 4,18. Vou colocar um traço aqui. Primeira providência que eu vou tomar é transformar essa dízima numa fração, né? Então, vamos pensar o seguinte, é o número inteiro, 4, mais a parte decimal, na verdade, né? 18, que vai repetir infinitamente. Como aqui nós não temos anteperíodo, nós vamos colocar um 9 para cada algarismo do período, né? Então, aqui, ó, é 1 e o 8, são 2 algarismos. Então, isso aqui, ó, é 99. Se eu pego 18 e divido por 99, vai dar esse 0,181818, que é repetido infinitamente, indicado por essa barrinha em cima do 18. Beleza? Aí agora eu vou somar fazendo uma multiplicação cruzada. Ó, 4 vezes 99. Se fosse 100, ia dar 400. Como é uma unidade a menos, eu vou tirar 4. Vai ficar 396. 1 vezes 18 é 18. E aí eu multiplico os dois de baixo. Multiplicação cruzada, né, amiguinhos? 1 vezes 99. Então, ó, 396 mais 18. Se eu empresto 2 para cá, desculpa, 4 para cá, fica 400, certo? Aí diminuo 4, então fica 414 dividido por 99. Ok? Se eu fizer 414 dividido por 99, vai dar 4,181818 infinitamente, ok? Só que eu vou simplificar essa equação aqui por 9, porque somos algarismos aqui em cima, tá dando 9, né? E embaixo também é divisível por 9. Então, eu divido em cima por 9. Tem um macete de divisão por 9, que você olha esse dígito aqui, falta 6 para chegar no 10, e você olha aqui, ó, depois do 41, quanto que falta para chegar no próximo número que termina em 6, né? Então, pensa assim, 41, o próximo número que termina em 6 é o 46. Se eu dividir 414, ó, por 9, vai dar 46. Esse tipo de cálculo, gente, eu faço nos vídeos separados, vou deixar aqui para você ir lá dar uma olhada. Se você não sabia, é só fazer a conta no cantinho. 414 dividido por 9. Ó, aqui vai dar 4, que dá 36, sobra 5, desce esse 4, 54 dá 6. Você não vai brigar por causa de método de cálculo, mas esses métodos de cálculo que eu ensino rapidamente é para você não perder tempo nenhum na prova com continha. Você olha o número e sabe a resposta. Aluno meu olha para isso aqui e já sabe que dá 46, certo? E aqui 11, não dá para simplificar, porque 11 é primo. Beleza, vamos deixar nessa forma. Então, eu posso escrever o seguinte, que A sobre B é 46 sobre 11 vezes uma constante qualquer em cima e embaixo. Por quê? Qualquer fração semelhante ou equivalente a essa vai dar o mesmo resultado. Olha só, se eu divido 46 por 11, vai dar 4, 18, 18. Se eu multiplico em cima e embaixo por 2, vai ficar 92 em cima, né? Embaixo vai dar 22. Aí, ó, se eu fizer 92 por 22, vai dar o mesmo valor. A própria fração original que deu aqui, 414 por 99. Então,
qualquer fração que seja semelhante ou equivalente a essa vai trazer para a gente a mesma razão, que é 4,18. Beleza? Aí nós vamos ter que testar os resultados aqui. Então, eu vou pegar aquela primeira frase, que foi a premissa inicial, né? C vezes B mais 2 é igual a A, e vou isolar o C nela, tá bom? O que eu vou fazer? Vou passar o A para cá, subtraindo. Vai ficar assim, ó. CB é igual a A menos 2. Ok? E o C vai ser igual a A menos 2 dividido por B, ok? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se o A for 46 e o B for 11, C é igual a 46 menos 2 dividido por 11. Já gostei, porque vai dar exato. Então, o C, ele é igual a 4, ó, porque aqui dá 44, 46 menos 2, dá 44 dividido por 11 vai dar 4. Então, o C vai dar 4. Se eu jogo esses três valores, ó, A sendo 46, B sendo 11 e o C sendo 4, será que nós vamos achar uma resposta aqui? Se a gente achar essa resposta. Se não, eu vou ter que pegar frações equivalentes a essa até achar. Combinado? Então, vai ficar assim, ó. O A é 46, o C é 4 e o B é 11. Então, nós vamos fazer essa continha, ó. 4 vezes 6 é 24, vai 2. 16 mais 2, 18, mais 11. 195, né? Então, aqui, ó. 1 mais 4, 5, 9, 195, letra A. Já foi ela, né? Então, foi com a própria fração irredutível. Mas se não desse o valor, você ia ter que multiplicar aqui em cima e embaixo por 2, por 3, por 4, enfim, até você achar um produto que desse aqui. Beleza? Amiguinhos, eu falei que ia cair questão de sistema, de equações, para você fazer por testes de alternativa. Essa questão aqui é uma que eu fiz ela aqui agora, fazendo por teste de alternativa e fazendo por sistema de equação. Fazendo ela por sistema de equação, se você não souber interpretar a resposta, você vai cair numa alternativa errada certa. Ou seja, né, ouça os meus conselhos. Tente fazer as coisas mais pela esperteza, porque na hora da prova, se você for fazer tudo tintim por tintim, nos mínimos detalhes, igual você aprendeu na escola, você chega num X que não é o X da resposta. Então, vamos lá. Ó. José tem 2 filhos, Mateus e Maurício. Os 2 meninos nasceram no mesmo dia do mês de agosto, porém anos diferentes. Em 96, Mateus era 20 anos mais velho que Maurício. Gente, em 1996, esse tal de Maurício, que é o mais novo, ele tem que já existir nesse planeta. Preste muita atenção nisso. E em agosto de 2010, a idade de Mateus era o dobro da idade de Maurício. É correto afirmar que a soma da idade dos 2 irmãos em 2004 era. Vamos pensar o seguinte aqui. Esses irmãos, amiguinhos, eles têm que ter 20 anos de diferença, ok? Então, eu vou pensar aqui, testando a alternativa primeiro, tá? Quais são as possíveis idades para eles aqui, haja visto que tem que ter 20 anos de diferença. O que eu faço? Eu faço 32 dividido por 2, que é 16, certo? Então, 16 seria a média da idade. Eu tiro 10 para um lado, 10 para o outro. Por que 10? Porque é 20 anos de diferença. Então, 10 para cada lado. Então, o mais novo teria que ter 6 e esse 26, correto? 6 e 26 no ano de 2004, ok? Mas pensa o seguinte comigo aqui. Quem nasceu em 2004 e tem 6 anos em 2004, pode ter existido na Terra em 96? Óbvio que não, porque 2004 menos 6 é 98. Esse cara teria que ter nascido em 98. Aqui tá falando que em 96 ele já existia no planeta. Ou seja, essa aqui você vai descartar. Beleza? Vamos para outra. 26 piorou, né? Porque se eu divido 26 por 2 vai dar 13. Eu tiro 10 para cá, o menino pequeno tem 3. E o menino velho tem 23, para dar 20 anos de diferença. Porque fala que eles têm 20 anos de diferença. Mas 3 anos antes, aqui é 2001. Ou seja, esse pequeno não existiria em 96. Elimine-a, por gentileza. 40 agora, ó. Vamos pensar o seguinte. 40, se eu divido por 2, é 20. Diminuindo 10, fica 10 para um e 30 para outro, de modo que a soma dê 40 e que a diferença dê 20. Beleza? Aí vamos pensar o seguinte, em 2004, esse aqui teria 10, né? Se eu diminuo 10 anos, ele teria nascido em 94. Mas a gente vai ver que em agosto de 2010, um é o dobro do outro. Então vamos pensar assim, ó, aqui é o ano de 2004, pensa comigo. Para 2010, vão passar 6 anos. Então, esse cara vai ter 16 e esse cara vai ter 36. Desde quando 36 é o dobro de 16? Não é. Ou seja, essa resposta ela está desclassificada. Vamos ver 48, que é a correta, né? 48, ó, divide isso aqui por 2, vai dar 24. Diminui 10. O pequeno tem 14 e o mais velho tem 34. Isso no ano, gente, de 2004.
porque a diferença entre eles, repetindo, tem que ser 20 anos de diferença, né? E a soma tem que dar 48, ó, 14 mais 34 dá 48, beleza. Então, essas são as idades no ano de 2004. Para 2010, vão passar 6 anos. Então, esse cara vai ter 20, esse cara mais 6 vai ter 40. E uma vai ser o dobro da outra, porque 40 é o dobro de 20. Ou seja, testando a alternativa aqui, ó, é o jeito mais delicioso de você chegar nessa resposta. Porque fazendo por sistema, você vai cair numa equação que vai te dar um X que você tem que interpretar. E o pior de tudo, se você não interpreta correto, você cai na resposta errada. Vou te mostrar agora. Bem, nós vamos fazer agora por um sistema de equação. Ó, Mateus é X e Maurício é Y. Aqui fala que Mateus era 20 anos mais velho que Maurício. Em qualquer ano, gente, isso aqui é verdade. Essa aqui é a questão. Então, olha só, X é igual a 20 mais Y. Isso aqui é uma verdade para qualquer ano, porque a diferença de idade sua e da sua mãe, todos os anos, é a mesma, que é a idade, né, quando você nasceu, a idade que ela tinha, ok? Esse valor aqui, ele não muda no decorrer do tempo. Agora, em 2010... a idade de Mateus era o dobro da idade de Maurício. Vamos pensar o seguinte, no ano de 2010, a idade do Mateus, que é X, vai ser igual ao dobro da idade do Maurício. Então, essa equação aqui, eu vou descobrir a idade dos meninos no ano de 2010. Ele pede a soma em 2004. Então, vamos lá. Ó. Eu vou substituir esse X aqui por 2Y, né? Então, tira esse X daqui e põe 2Y no lugar. Vai ficar assim, ó. 2Y mais 20. Desculpa, 2Y é igual a 20 mais Y. Ok? Então, eu passo esse Y para cá, vai ficar que Y é igual a 20. A idade do cara, certo? Preste muita atenção nisso aqui. A idade do cara mais novo em 2010 é 20 anos. Então, Y é igual a 20. Se eu substituo aqui, ó, X é igual a 40, ok? X é igual a 2 vezes 20, X é igual a 40. Aí, se você não interpreta, você fica perdido. Você fala, a soma aqui, ó, ela é 60, não tem alternativa, enfim. Né? Eu até falei que ia ter uma alternativa certa, errada. Mas acabou que não, né? Não tem alternativa se você pensar nisso. Mas você tem que pensar que esse ano é qual ano? 2010? Você está calculando a idade deles em 2010. Então, o que você vai fazer? Tirar 6 anos, porque quer a soma em 2004. 6 anos em cada um. Esse, então, vai ter 14. Esse vai ter 34. Somando, vai dar 48. Letra D. Beleza? Então, aí é uma questãozinha, ó. Esse jeito também não é difícil, mas sei lá, né? Eu gostei do outro jeito. Eu gosto de raciocinar em cima das alternativas, porque eu acho que geralmente você ganha mais tempo. E outra coisa, você não se perde na interpretação do texto, porque eu tenho certeza plena, absoluta, como 2 e 2 são 4. Se tivesse uma resposta aqui 60, todo mundo no planeta Terra que fez desse jeito aqui ia errar. Por quê? Acha um X, acha um Y e acha que aquilo é a resposta. Esquece de interpretar o enunciado. Então, a interpretação de texto nessas provas é tudo. Você tem que se esquivar de problemas, né? Por isso que eu gosto muito desse método de teste de alternativa. Ok? Mais uma questão que eu cantei a pedra. O que eu falei com quem foi na minha revisão? Decore tríngulas pitagóricas. 3, 4, 5. 5, 12, 13. Caiu aqui agora, né, amiguinhos? Aquele ditado, né? Então, vamos lá. Na figura abaixo, temos que o ângulo A é igual ao ângulo E, obviamente porque é reto. ACB está falando que esse ângulo aqui do chapéuzinho C, né, é igual a DCE. Óbvio, não precisava dele falar isso, porque oposto pelo vértice, você tem a obrigação de saber, né? Já que isso aqui é paralelo a isso, ângulo reto. E BC, cadê? BC, esse camarada, é igual a CD. CD. Uai, BC é igual a CD. Beleza. AB é igual a 3 e AC é igual a 4. AB é igual a 3. Peraí. Aqui é 3, aqui é 4. Aqui é 5, trinca pitagórica. Se esse lado é igual a esse, então o triângulo tem que ser igual. São triângulos congruentes, né? Aqui é 5. Esse aqui, ó, que é do reto, ângulo reto aqui tem que ser 3 e esse aqui tem que ser 4. Combinado? Beleza, né? Dessa forma, é correto afirmar que a área do triângulo CDE, a área dele vai ser 3 vezes 4, 12, dividido por 2, né? Porque a área de triângulo é base das alturas sobre 2, ó. 2 vezes 3, 6. Então, a área do triângulo é 6. A gente já descarta essa e essa. Ok? A área é 6. E as medidas do lado CE e DE são, respectivamente, iguais. CE e DE. CE é igual a 4, ok? E DE. DE? Cadê? DE é 3, certo? Letra D. Gente, que questão fácil, hein? Caramba! Uma de geometria, assim, facílima na face da Terra. Aqui ele quer saber se você não vai confundir, né? Um é 3, o outro é 4. Mas, assim,
Enfim, né, gente? Que maravilha! Oh, glória a Deus! Considerando-se que o número de elementos de um conjunto A é igual à soma entre o MDC 20 e 28 e o MMC 12 e 60, e que o número de elementos do conjunto A interseção B é igual a 3, e N, né, que é o número de conjunto de elementos do A unido a B, é igual a 66, é correto afirmar que o número de subconjuntos do conjunto B é. Resposta, letra C, 32. Acabou. Você não tem que pensar em nada. Por quê? Aí você vai falar, uai, como assim, professora? O seguinte, o número de subconjuntos de qualquer conjunto é 2 elevado a n. Eu falei isso nas minhas aulas, para quem fez comigo, Coltekers. Lembram-se? Não, mentira, Coluners. Foi para os Coluners mesmo, tá? Eu falei assim, gente, número de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado a n. Por exemplo, se você tem um elemento, por exemplo, a letra A, dá para você fazer um conjunto vazio, que é sempre subconjunto de todos os conjuntos, e um conjunto com a letra A. Pronto. Então, deu 2. Esse 2 é 2 elevado a 1, porque tem um elemento. Agora, pensa A com B. São duas letras, ou seja, dois elementos, né? Dá para fazer 4, ó. Dá para fazer o vazio, o A sozinho, o B sozinho e o A com B. De onde surge esse 4, que são o número de subconjuntos, né? É 2 elevado a 2, onde esse 2 é o AB, que são dois elementos. Agora, pensa 3, vai dar 8, que é 2 elevado a 3, tá? ABC, ó. O conjunto vazio, um conjunto só com A, um só com B, um só com C, o A com B, o A com o C, o B com o C, certo? Todas as combinações e os três juntos, ABC. Então, é sempre 2 elevado a n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, é uma potência de base 2. A única coisa aqui que é potência de base 2 é qual? 32. O único número par que tem ali para início de conversa é o número 32. Então, essa questão aqui, quem tinha um mínimo de teoria da Branca de Neve, não precisava fazer cálculo. Você ia lá e marcava a 6, seria feliz para o resto da sua vida. Amém. Ok? Mas vamos fazer ela aqui, então, do jeito correto. Gente, eu tô chocada, eu tô passada com essas questões aqui do Colune. Tipo, a anterior e essa era, tipo, bater o olho e saber, sabe? Para quem estudou um pouco e não confundiu torta de banana com banana torta, né? O enunciado aqui tá querendo te pegar. Mas eu falo, gente, analisa as alternativas. Olha ali. As alternativas ímpares. Não tem como ser subconjunto, né? Quantidade. Enfim, vamos lá. Agora vamos pensar o seguinte. A soma entre o MDC e o MMC. MDC é o maior número daquela tabuada. Repetida, né? Então, olha só. 20 e 24 e 28, desculpa. Eles são de qual tabuada? Do 4. É a maior tabuada possível para os dois. Tá? E o MMC entre 12 e 20, você vai fazer o seguinte. Pode fatorar? Pode fazer aqui tração, né? Aqui, ó, e ficar dividindo. Eu tô com preguiça, eu morro de preguiça de fatorar. Ó, 12 mais 12, 24, mais 12, 36, mais 12, 48, mais 12, 60. 20, 40, 60. Ou seja, 60 é o menor múltiplo comum entre 12 e 20, porque ele está na tabuada dos dois números e é o menor que repete. Beleza? Então, o conjunto A, ele tem 64 elementos. O conjunto B tem, porque fala que o número de elementos da união de A com B é igual a 66. Então, o B tem no mínimo 2. Por que no mínimo? Porque suponhamos assim, ó, que o B tenha elementos repetidos no A. Quando eu falo o número de elementos, eu não pego os repetidos, eu pego todos, porém não os repetidos. Por exemplo, se o A ele é A, B, C, D e o B ele é A, B, C, o número de elementos dos dois conjuntos vai ser A, B, C, D. Eu não posso repetir, entendeu? Então, eu não vou pegar aqui, por exemplo, 4 mais 3 e falar que é 7. Não, porque eu não pego os repetidos. Como esse cara tem 64 e a soma, né, tem que ser 62, porque a união é a soma dos elementos, então aqui tem ou 2 ou mais. Então, o número de elementos de B é maior ou igual a 2. Beleza? Só que aqui ele fala pra gente, ó, A interseção B é igual a 3. Então, A e B, eles têm 3 elementos que são iguais. Ou seja, né, que são elementos ali repetidos. Então, por exemplo, o B, ele vai ter que ter 2 mais 3, ele tem que ter 5. Por quê? Porque se a gente uniu aqui, pegou só 2 e fala que ele tem 3 que são repetidos, então é porque ele tem 2 diferentes, 2 números, 2 elementozinhos ali que são diferentes, porque eles entraram nessa contagem aqui, e 3 que são iguais. Então, o conjunto B, ele tem 5 elementos. Certo? E aí, como que você vai fazer para saber o número de subconjuntos de um conjunto? É exatamente 2 elevado a n. Então, é 2 elevado a 5. Ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Eu sempre peço os meus alunos para decorar potências de 2, não é à toa. Você bater no olho aqui, você poderia ter acertado essa questão
sem nenhuma preocupação e ido direto, né? Mas é dessa forma aqui, pegando pelo raciocínio lógico, que se ele tem 2 diferentes e 3 que são iguais, ele tem que ter 5 elementos, ok? Segundo a Organização Mundial de Saúde, um indivíduo precisa de, no máximo, 100 litros de água por dia para suprir suas necessidades básicas. Em um prédio de 2 andares, moram 8 pessoas no total. Então, precisaria de 800 litros, né? Preocupadas com a escassez de água nos dias atuais, eles resolveram construir um reservatório no formato cúbico, com capacidade para garantir exatamente 10 dias. Então, ó, seria 800 vezes 10, 8.000 litros, tá? 8.000 litros, guarde isso na cabeça, de abastecimento. Supondo que cada um dos moradores do prédio gaste exatamente 100 litros por dia, é correto afirmar que a aresta do reservatório deve ter medida igual a... Muito simples, né, amigos? Olha só, o lado do cubo é A, certo? Isso vai ter que dar 8.000 litros, o que corresponde a 8 metros cúbicos, ok? Então, o que a gente vai fazer? A vezes A vezes A. Ó, vou repetir esse 8.000 aqui. 100 litros por pessoa por dia. Vezes 8 pessoas, 800 litros. Vezes 10 dias, 8.000. 8.000 litros é igual a 8 metros cúbicos. Tá? Lembre-se de uma caixa d'água, é o que eu sempre falo. Uma caixa d'água tem 1.000 litros, ou seja, 1 metro cúbico. Tá? Se você não lembrar, você lembra daquela tabela. Qual tabela, né? Essa tabela aqui, pausa o vídeo, copia se você não lembra. Mas aqui, ó, decímetro cúbico é igual a litro. Aí eu vou andar 3 casas para trás, porque eu estou na terceira dimensão, lembre-se do expoente 3. Então, o 8.000, ele perde os 3 zeros e vira 8 para chegar no metro cúbico. Então, né, decímetro cúbico é igual a litro, você coloca 8.000 aqui e anda daqui para cá, corta os 3 zeros. Ou seja, aqui vai dar 8. Então, nós temos A vezes A vezes A, ou seja, A ao cubo é igual a 8, A é igual a raiz quadrada de 8, A é igual a 2, porque raiz quadrada de 8 é 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 metros, né? 2 metros é igual a 200 centímetros, é só você convergir de metro para centímetro andando 2 casas com a vírgula. Então, é outra questão facílima. Questão 17, mais uma questão que eu cantei a pedra. Se você viu lá a minha previsão, eu vou deixar aqui. Eu falei, eu tô num sentimento com esse negócio de juros. Eu falei com essas palavras. E realmente caiu, né? Então, vamos ver aqui. Se você vai fazer Coltec, fique espertinho aí no meu canal. Deixa o sino de notificações ativado. Coltec e Cefet, tá? Porque eu vou fazer também essa previsão, essa bruxaria aí das previsões, mas a revisão também, igual eu fiz para o Colune, né? Quem fez a minha revisão com Colune é de Convic, o que eu falei lá caiu na prova, né? Enfim, fiquem espertos, tá? Maria ganhou um prêmio, ela faz a propaganda dela, né, amigos? Ó, Maria ganhou um prêmio em dinheiro e usou 60% desse valor para reformar o apartamento. Ela emprestou o restante, ou seja, ela emprestou 40% para uma amiga, optando pelo sistema juros simples. E a taxa de 5% ao mês. Após 1 ano e 3 meses, ou seja, 15 meses, que um ano é 12, mais 3, 15, a amiga devolveu a Maria o montante, quer dizer, os juros mais o capital inicial, tá? Montante é quando você chama os juros ao capital inicial, R$ 35.000. É correto afirmar que o valor que Maria ganhou foi de... Então, preste muita atenção, né? Aqui nós temos o seguinte, juros é igual a CIT, J é igual a CIT. Só que o que ela devolveu aqui, R$ 35.000, é os juros mais o capital inicial. Então, vai ser juros mais o capital inicial, R$ 35.000, ok? Porque montante é isso. Eu vou substituir nesse J o CIT para ficar tudo na mesma variável C. Haja visto que eu tenho a taxa e o tempo. Então, vai ficar assim, ó, CIT, que é os juros, mais o C é igual a R$ 35.000. Beleza? Vamos pôr C em evidência aqui, ó. C em evidência, porque ele aparece nas duas parcelas. Aqui fica IT, desculpa, né? Porque o C veio para fora. E aqui fica 1, ó. Ok? É igual a R$ 35.000. Aqui eu tenho tudo, ó. Porque eu tenho 5% ao mês e tenho 15 meses. Cuidado pra você não confundir unidades, tá bom? Então fica assim, ó. C que multiplica. A taxa é 5%, vou pôr na forma de uma fração, vezes 15 meses, mais 1, é igual a R$ 35.000. Aí eu descubro o capital, né? Então, vamos só fazer essa continha aqui, ver o que dá para fazer. Deixa eu pensar aqui uma forma de simplificar melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer muita coisa, não. Aqui, ó. 15 vezes 5 é 75, então ficou 75%. Lembrando que debaixo desse quinto aqui tem 1 para multiplicar com 100, mais 1. Só que esse 1, eu vou escrever ele como sendo 100 sobre 100. Multiplica em cima e embaixo aqui por 100. Né? Então, fica 75 mais 100 sobre 100, porque fração com o mesmo denominador você conserva. Então, ali ficou 175 sobre 100. Eu já vou deixar assim de uma vez, certo? Qualquer coisa, você pausa o vídeo aí e faça os cálculos se você quiser.
ok? 35 mil. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 100 que está dividindo o C para cá multiplicando. Então, 2, 3, 1, 2. Multiplicar por 100 é só aumentar 2 zeros. E o 175 eu vou passar para cá dividindo, não é? Então, preste muita atenção aqui, né, amiguinhos? Esse número 350 é o dobro de 175. Ó, se eu faço 175 mais 175, dá 350. Então, aqui ficou 2. Se eu divido isso por isso, com 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Aí você corre lá, malucamente marca a letra A. Não. Esse C foi o que a mulher emprestou, gente. C, esses 20 mil reais, foi o que ela emprestou, que foi 40%. Então, pensa o seguinte, 40% do valor que ela ganhou é igual a 20 mil reais. Né? Eu quero saber quanto que ela ganhou no total. Então, pegadinha, né? A gente tem que ter calma demais com essas pegadinhas, senão você erra. Corta um zero aqui com um zero aqui. Vou dividir esse 20 por 4, vai dar 5, acompanhados dos 3 zeros. Só que esse 10 vai para lá multiplicando. Então, vai dar 50 mil, ok? Pensa o seguinte, 20 mil é 40% de 50 mil. Vou até fazer em outra ordem aqui essa conta, para ninguém confundir nada. Ó. 40% do valor foi o que ela emprestou, é 20 mil. Vamos isolar o x aqui. Passa o 100 para lá multiplicando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Com os 2 zeros do 100. 1, 2. Dividido por 40. Ok? Porque o 40 está multiplicando o x. Passa para lá dividindo. Corta, corta. 20 dividido por 4 é 5. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 5, 1, 2, 3, 4. 50 mil, letra D. Beleza? Então, uma questão fácil, mas é como eu falo. Quando você faz as coisas equacionando e acha que você achou um x e o x é a sua resposta, você tende a errar. Então, leia com atenção. O x não é resposta sempre. Você tem que voltar lá e fazer do jeito correto, ok? E rever, né, aquele x que você achou a resposta. Questão 18. Analise a seguinte ilustração. Tem aqui, a Mafalda, ela tá medindo o diâmetro do globo terrestre, né? Do globinho, no caso. Um globinho aí, pequenininho. Aí ela vai, olha e fala assim, não tem regime que dê certo para você, não é? Enfim, suponha que a medida do comprimento da circunferência encontrada por Mafalda seja de 20π. Medida da circunferência. Isso é igual a 2π vezes r, não é igual a 20π. Em centímetros, ok? Tranquilo. É correto afirmar que a quantidade de tecido necessária para confeccionar um tapete circular, cujo raio seja 30 vezes maior que o raio da circunferência obtida pela Mafalda, vai ser de quanto, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o raio ali dela, igualando esses 2πr, que é o comprimento da circunferência, por 20π. Então, corta π com π, e 2 aqui dividido com esse 20, né, vai dar 10. Ou seja, o nosso raio, ele é 10 centímetros. Falou que vai ser um tapete com um raio 30 vezes maior. Então, o raio do tapete, vou chamar de RT aqui, vai ser 10 centímetros vezes 30. Isso vai dar 300 centímetros, que é igual a 3 metros, ok? Então, nós temos que calcular uma área de circunferência com raio igual a 3 metros. Então, vai ser π raio ao quadrado, a área da circunferência, né? O π é 3,14, 3 ao quadrado vai dar 9 vezes 3,14 em metros, ok? Você não precisa fazer essa conta, porque 9 vezes 3 é 27. A resposta aqui está 28, né? Ó, letra A, 28, uns quebradinho. Ele fala para você usar π igual a 3,14, você fala assim, me obrigue. Certo? Por que você vai falar me obrigue? Porque as alternativas não necessitam de fazer cálculo. Está muito distante. Fora que aqui ele quer saber se você entende de unidade e não de 3,14. Multiplicando por 3, você já vê que a letra A, né? 9 vezes 3, 27, tem que ser em metros quadrados, porque a resposta aqui mais adequada, no caso, foi essa, letra A. Tranquilaça também, né? Agora, só um detalhe, essa questão parece muito com uma questão do Enem, né? Eles usaram até o mesmo negócio, olha só para vocês verem, né? Como é bom a gente conhecer as provas, tá vendo aí, ó? Só que é uma questão de escala e tudo e tal, mas questões muito parecidas, né? Então, já comece a ficar espertinhos aí pro Enem, amiguinhos. Uma coisa ajuda a outra também, tá bom? Quando eu posto uns videozinhos no meu canal do Enem de questões, vocês podem assistir, porque a prova do Enem, 90% dela é de matéria do ensino fundamental, beleza?
19. Considere o trecho da reportagem. Em 2021, a Amazônia Legal registra o pior acúmulo de desmatamento em 5 anos. De janeiro até o final de julho deste ano, a Amazônia Legal acumulou a maior área desmatada neste período na história do monitoramento feito pela plataforma Terra Brasilis. A ferramenta, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, reúne alertas e monitora o desmatamento na região da Amazônia desde 2015, sendo que os dados do primeiro semestre começaram a ser computados a partir apenas, de 2016. Na tabela abaixo, temos os dados aproximados obtidos por essa ferramenta nos meses de janeiro a junho de 2021. É correto afirmar que o aumento percentual do desmatamento entre os meses de janeiro e junho foi de aproximadamente, utilize 2 casas decimais. Outra coisa vai falar, me obrigue, né? Porque aqui, provavelmente pelo espaçamento não vai precisar. Mas enfim, vamos lá. Olha só, o aumento. Eu lembro que eu falei isso muito nessas revisões, eu fiz assim nas minhas aulinhas particulares, principalmente, eu falei, gente, aumento é diferente de quanto se tornou. Então, para eu saber o aumento, eu tenho que fazer essa diferença aqui, porque ele falou entre janeiro e julho. Então, eu vou ver aqui, quanto que aumentou. Uma coisa que era 86 e passou a ser 1.417, você vai fazer 1.417 menos 86. Ela aumentou 1.331. Então, sua regra de 3 vai ser o seguinte, você vai falar que 86 era 100% e o que aumentou foi 1.331 e isso vai ser seu X, certo? E aí você vai multiplicar cruzado e vai achar o valor de X, tranquilo, né? Então, vai ficar assim, 86 vezes X, 86X, 1.331 vezes 100, 1.331 com os 2 zerinhos do 100. Vou passar o 86 para cá, dividindo, já vou pôr na forma armada, né? Porque você vai ter que fazer essa conta dessa maneira mesmo. E aí você vai ser obrigado a fazer essa divisão aí na força do ódio. Eu fiz na calculadora aqui, deu 15,48, ok? 15,48, quando você andar 2 casas com a vírgula, vai ficar 1.548%. Lembrando que você já calculou o aumento, porque você já fez essa subtração desse valor para esse. Portanto, aqui, resposta da letra C. Se você não tivesse feito essa subtração, você ia usar esse número aqui no lugar desse 1.331. Tá? Então, usando 1.417, você vai ver que provavelmente vai ter a resposta. É a pegadinha mais manjada na face da Terra. 16,47. Então, 1.647, né? Se eu andar 2 casas com a vírgula aqui, 48. Vamos ver se tem a alternativa. Não, né? Eles não quiseram colocar, olha. Colocaram 1.748. Mas, enfim, essa pegadinha é muito manjada. Vocês têm que tomar muito cuidado, que eles amam abordar isso aqui. Beleza? Só resumindo, então, a resposta correta é a letra C, tá? Questão 20. Considere as afirmativas abaixo, atribuindo V para as verdadeiras e F para as falsas. Nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar no número de medalhas, 113 no total. E o Brasil terminou em 12º, com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. O número total de medalhas dos Estados Unidos é o sextuplo do número de medalhas do Brasil. Então vamos pensar o seguinte, o Brasil ficou com 7 mais 6, 13. 13 mais 8, 21. 13 mais 8, 21, né, amiguinhos? Então, aqui, se eu fizer 21 vezes 6, porque ele falou que é o sextuplo. 21 vezes 6 vai terminar com 6. Aqui terminou com 3, né? Então, tá errado. O número total de medalhas é o sextuplo do número do Brasil. Não, é um pouco menos que o sextuplo. Então, a primeira é falsa. Então, nós vamos eliminar já a letra C e a letra D. Eu sempre peço para fazer isso, para que, né? Até que nesse caso aqui nem tanto, mas se for de 3 opções, isso ajuda muito, tá? Se eliminar as que não podem. Em uma circunferência de centro O e 2 ângulos inscritos ABC, de medida de 29 graus e DEC, de medida de 35 graus, o arco AC terá a medida maior do que o arco DF. Então, vamos ver essa daqui, um pouquinho mais chata, né? Então, olha só, ABC, ele falou que esse ângulo aqui tem 29 graus. Eu lembro que eu falei sobre isso na revisão, naquela aula que eu fiz privada, eu falei sobre isso, ângulo inscrito, né? Então, aqui tem que ter 58, porque aqui é o dobro do daqui, tá? Se o ângulo está inscrito, o arco que ele gera é o dobro do valor dele. E DEF, então deixa eu desenhar aqui. Então, DEF seria esse ângulo aqui, Esse ângulo tem 35, então esse arco tem que ter 70. Aí ele fala, o arco AC terá medida maior do que o arco DF. Não. Aqui é menor, obviamente, porque o ângulo que formou ele é menor, né? Então, essa daqui, também é falsa, ou seja, FF, letra D
bem tranquila também essa questãozinha aqui.